Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula, vamos continuar o estudo do módulo 3. Agora estudaremos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Antes de falar sobre a natureza divina do Senhor Jesus, ou sobre a sua essência divina, é muito importante pontuarmos que o Senhor Jesus, ele não passou a existir quanto Deus na encarnação. É muito comum as pessoas pensarem isso, que o Senhor Jesus Cristo, ele não existia nem como Deus e nem como homem e passou a existir na encarnação, tá? Mas a grande verdade bíblica é que ele só passou a existir quanto homem na encarnação, mas ele já existia desde toda a eternidade como Deus, tá? Então nós temos algumas evidências bíblicas, eu gostaria de apresentar. Inclusive, aqui no ponto 1 nós temos a seguinte informação: ele sempre existiu. Eu gostaria de mencionar um texto bíblico, que é João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que claramente vai demonstrar isso, essa eternidade do Senhor Jesus. Nós chamamos isso de pré-existência. Então, o capítulo 1 e versículo 1 vai claramente mostrar a pré-existência do Senhor Jesus. Leia comigo, por favor, na sua casa. Olha como está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Perceba a expressão: no princípio era o Verbo. A ideia de princípio aqui é de um tempo antes do próprio tempo, é da eternidade. Então, o Senhor Jesus, que está sendo aqui chamado de Verbo, ele já existia na eternidade, antes da própria criação, tá? E o versículo 2 vai evidenciar isso, vai aqui enfatizar isso, dizendo que ele, Jesus, estava no princípio, no período antes de tudo, com Deus, tá bom? Então, voltando lá no nosso material, o Senhor Jesus, ele não passou a existir quanto Deus na encarnação. Ele já existia quanto Deus, apenas a sua humanidade é que foi, a sua natureza humana é que foi criado na encarnação, tá bom? Esses outros textos, Colossenses 1, do 16 ao 17, vão deixar isso claro e expor a pré-existência do Senhor Jesus. A segunda coisa que evidencia isso é que ele não seria Deus se tivesse começado a existir na encarnação. Vamos ler. Um ser divino precisa ser eterno e não criado. Caso Jesus passasse a existir na encarnação, não seria Deus. E isso é um fato muito relevante. Se Jesus não for Deus, então a nossa salvação estaria comprometida, porque uma criatura não pode salvar as outras criaturas. Então só Deus é que pode salvar outras pessoas. Então, se o Senhor Jesus não fosse Deus, se ele fosse criado, ele seria uma criatura e não teria condição de salvar os homens, tá bom? E, por último, a última afirmação que eu já disse: o que de Jesus foi criado foi a sua natureza humana e não a natureza divina, tá bom? Feito esse esclarecimento, eu gostaria aqui de apresentar algumas evidências bíblicas da divindade do Senhor Jesus. E a primeira evidência está no ponto 1, é que Jesus é chamado de Deus no Novo Testamento. E por que isso é importante? Porque esse título, Deus, do grego theos, é um título divino aplicado exclusivamente ao Pai no Antigo Testamento. Então, se Jesus recebe um título
que é aplicado somente ao Pai no Antigo Testamento, é porque ele também é visto como um ser divino no Novo Testamento. E o mesmo texto que nós lemos, João 1:1, vai evidenciar a divindade do Senhor Jesus. O texto vai dizer, vamos ler novamente o versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha o final do verso 1. E o Verbo era Deus, tá bom? Jesus, ele é Deus. Jesus possui divindade, possui atributos da divindade, possui atributos de poder, ele é todo poderoso, todo sábio, ele é eterno, ele está em todos os lugares, então ele possui divindade, tá bom? Então nós estamos aprendendo com o versículo 1 que Jesus é pré-existente, porque ele estava no princípio. Nós estamos aprendendo que Jesus é uma outra pessoa da Trindade, porque o texto diz, e o Verbo estava com Deus. Deus aqui é o Pai, então Jesus é uma pessoa, o Pai é outra, mas as duas pessoas, por possuírem a mesma divindade, são o Deus da Bíblia, o Deus do Novo Testamento, tá bom? Em outro momento, nós poderemos estar expondo melhor a doutrina da Trindade, mas de forma geral, é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus é uma pessoa, o Pai é outra, mas os dois são Deus por possuírem a mesma divindade. Vamos ver agora a segunda evidência de que Jesus é Deus, é o título Senhor, tá bom? Da mesma forma como acontece com o primeiro título, o título Deus, o título Senhor é algo que fala da soberania, que fala do controle, que descreve o fato de que essa pessoa, ele tem todo o poder sobre todas as coisas e por isso ele é Senhor. E quem é chamado de Senhor no Antigo Testamento é o Pai, tá bom? E se Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento, é porque esses autores, movidos pelo Espírito Santo, também perceberam que Jesus possui a mesma soberania que o Pai também tem e também é descrito no Antigo Testamento, tá bom? Então esses vários textos vão deixar muito claro a soberania do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E em terceiro lugar, outro título que mostra Jesus como Deus é a expressão eu sou. Esse título é o mesmo que o Pai usa para se apresentar para Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta para o Pai qual o seu nome para falar para os filhos de Israel, e o Pai vai dizer para Moisés que ele é o eu sou o que sou. Esse título, eu sou o que sou, fala da autoexistência e da independência do Pai. O Pai é o único que pode dizer eu sou, porque ele nunca muda o que ele é. Ele nunca será e ele nunca deixará de ser nada, tá bom? Então ele é o único que pode dizer eu sou o que sou, porque ele nunca muda o que ele é. Então ele é o único que tem controle sobre o que ele é, sobre o seu poder. Diferente dos homens, os homens estão novos, depois estão velhos, e foram novos, e depois mudaram, e foram ricos, estão pobres, ou foram pobres, estão ricos. Enquanto toda a criação ela está o tempo todo mudando, e enfraquecendo, e ficando mais fraca, o Senhor não passa por isso. Ele é independente, poderoso, autoexistente, imutável. E o que isso nos importa? O Senhor Jesus, no Novo Testamento, vai usar a mesma expressão eu sou para se identificar. Jesus vai dizer em João capítulo 8, do verso 57 ao 59, que antes de Abraão existir, ele vai dizer eu sou, usando um título divino, mostrando a sua pré-existência e ao mesmo tempo mostrando a sua divindade, porque ele, por ser eterno, existia antes de Abraão e ele pode
continuar sendo o mesmo, porque ele é o eu sou, assim como o Pai. Inclusive, essa fala foi tão forte que aqueles que ouviam Jesus, o texto diz que pegaram em pedras para o apedrejar, porque entenderam que ele estava se igualando a Deus com essa expressão. Tá bom? E a quarta afirmação que mostra a divindade do Senhor Jesus é a expressão Filho de Deus. Tá? Vamos ler. Essa expressão possui muitos sentidos. Um deles é o de igualdade com Deus, ou seja, Jesus tem a mesma natureza do Pai. A expressão Filho de Deus, ela não quer dizer que Jesus é um filho inferior ao Pai. Não, ela não significa a ordem de poder ou ordem de grandeza, não tem nada a ver com isso. Jesus é chamado de filho do Pai, ou filho de Deus, porque Jesus possui algo em sua essência que o Pai também tem. Jesus compartilha de algo com o Pai. E o que é que Jesus tem que o Pai tem? O que é que Jesus tem que o iguala ao Pai? É a sua divindade. Então Jesus é filho do Pai porque ele possui a mesma divindade do Pai. Ambos são Deus iguais, com o mesmo poder e a mesma capacidade. É por isso que ele é chamado na Bíblia de Filho de Deus, Filho unigênito. É por isso que no batismo ele vai chamar Jesus de Filho, tá bom? Então essa expressão diz respeito à igualdade do Senhor Jesus Cristo. Então, deixando esse assunto e vendo um outro assunto relevante, importante sobre a divindade do Senhor Jesus, é que o Senhor, durante o seu ministério, ele não deixou de usar os seus atributos. É importante nós pontuarmos essa questão, porque é muito comum as pessoas afirmarem que Jesus, ou elas afirmam que Jesus se esvaziou do seu poder, elas dizem isso, se esvaziou da sua divindade, ou elas dizem que ele não usou os seus atributos. E essas são duas afirmações erradas, tá bom? Eu vou mostrar aqui com 3 evidências de que o Senhor Jesus nem poderia se esvaziar da sua divindade e muito menos deixar de usar o seu poder, tá bom? Vamos ver aqui as 3 razões. A primeira razão é por causa da sua imutabilidade. O que isto quer dizer? Vamos ler. Jesus é Deus e este não pode mudar a sua natureza divina. Perceba uma coisa, um dos atributos que evidencia a divindade de alguém é a imutabilidade. Deus é o único que não passa por mudanças, que não fica menos forte ou mais forte, ele sempre é o mesmo. Inclusive, Hebreus vai dizer isso, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e amanhã, para sempre. Então, se o Senhor Jesus, na encarnação, ele tivesse perdido o seu poder ou perdido a sua divindade, algo teria mudado na divindade. E ele deixaria de ser Deus, porque se houvesse alguma mudança, por exemplo, digamos que ele só perdesse a onipotência, mas só por perder a onipotência ele teria mudado, e isso teria quebrado o atributo da imutabilidade, que é um atributo divino. Então ele teria deixado de ser Deus porque Deus não muda. Primeira razão pela qual sabemos que Jesus não perdeu o seu poder durante a encarnação. A segunda razão, é o ponto 2, é a sua divindade. Vamos ler. Se ele perdesse algum atributo, teria deixado de ser Deus, pois o que torna um ser divino é a infinitude em todas as áreas. Quais áreas? Saber, poder, tempo, espaço e outro. Então, pensemos em outra coisa. Se o Senhor Jesus, durante a eternidade, durante a sua encarnação, na verdade, ele tivesse perdido o seu poder, ele tivesse deixado de saber tudo, deixado de estar em todos os lugares, deixado de ter todo o poder, deixado de ser eterno, ele teria deixado de ser Deus. É impossível alguém ser Deus e ser limitado na divindade. É impossível. Ou você é limitado na divindade, ou você
Ou você é limitado ou você é Deus. Não é possível as duas coisas. Mas nós sabemos que ele não deixou de ser Deus, e eu vou mostrar algumas evidências posteriormente. Nós percebemos no ministério de Jesus que ele fez algumas coisas que ele só poderia fazer como Deus. Então, o Senhor Jesus não deixou de ser Deus, não se esvaziou dos seus atributos, nós veremos que ele se esvaziou de outra coisa, tá bom? E isso é apenas uma conclusão errada e acaba sendo uma heresia, porque está distorcendo uma principal doutrina das Escrituras. Tá bom? Para terminarmos, a terceira razão por que Jesus não perdeu seus atributos é por causa do objetivo da encarnação. O objetivo não era mudar a natureza divina, apenas adicionar a humana. Ele continuou sendo exatamente o mesmo Deus, apenas assumiu uma forma humana. O que leva as pessoas a acharem que Jesus perdeu os atributos é porque ele assumiu uma forma humana. É porque, humanamente, ele tinha uma mente finita, humanamente ele estava em um único lugar, humanamente ele agora não tinha todo o poder. Só que o que nós temos que observar sobre isso é que realmente a natureza humana não poderia fazer coisas infinitas e divinas. Só que a natureza divina que ele já tinha e que é divina, essa natureza não foi mudada, ela não foi alterada. O Senhor Jesus continuou sendo o mesmo Deus. Ele continuou sendo aquilo que ele sempre foi. Ele permaneceu sendo o mesmo Deus. A diferença é que uma nova natureza foi adicionada, tá? Isso é um mistério, isso é difícil de entender, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. O Senhor Jesus possuía duas naturezas, uma limitada e uma ilimitada, uma finita e uma infinita, uma potente e outra onipotente, tá bom? Então, o que nós temos que entender é que a natureza humana realmente não tinha atributos divinos, mas isso não quer dizer que a natureza divina perdesse alguma coisa, tá bom? Então, nós temos que fazer essa diferenciação entre as naturezas. Falando sobre essa questão de se esvaziar, vamos abrir Filipenses capítulo 2, versículo 7. Neste capítulo que o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus ele se esvaziou. Vamos ver aqui e vamos entender corretamente esse texto. É Filipenses capítulo 2 e versículo de número 7. É neste versículo 7 que o apóstolo Paulo vai dizer isso, tá bom? Lembrando que eu estou lendo na Almeida Revista, agora eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. O versículo 7 nos diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando as pessoas leem a expressão a si mesmo se esvaziou, elas logo interpretam que é um esvaziamento de essência, esvaziou seu poder, tá bom? Mas isso não faz nenhum sentido. A leitura que devemos fazer com base no contexto vai nos dizer que o que Jesus fez foi assumir uma forma de servo, ou seja, agora ele iria agir como um servo inferior ao Pai. Ele iria agir. Não quer dizer que ele era, a sua essência não mudou. E nós podemos confirmar isso no versículo 8. O versículo 8 vai nos dizer, a si mesmo se humilhou. Então, o que é se esvaziar? Esvaziar, na verdade, é uma linguagem figurada para falar de humilhação. Inclusive, nós usamos essa linguagem. Nós dizemos que alguém se esvazia ou tem que se esvaziar quando ele está muito orgulhoso. Nós falamos, fulano de tal, você precisa se esvaziar, você está muito cheio de si mesmo, você está cheio de ego. Então essa é a ideia, Jesus se esvaziou no sentido de se humilhar, ele mesmo sendo Deus, sendo igual ao Pai, mesmo tendo toda a glória, não precisando vir para a terra, ele quis assumir uma forma de homem, ele quis se tornar servo do Pai, inclusive o próprio texto diz, assumindo a forma de servo. Então, se tornar um homem é uma humilhação para um Deus. Mesmo assim, ele faz isso e esse é o sentido de se esvaziar, tá bom? Não tem nada
o que vê com se esvaziar de poder. Voltando lá ao assunto de usar atributos ou não, vamos ver aqui que o Senhor Jesus usou os seus atributos durante a encarnação, tá bom? Observe aqui, nós temos um primeiro exemplo. Jesus Cristo usou das suas atribuições divinas, por exemplo, ele usou da eternidade. O texto sagrado vai dizer, em João 8,58, que ele vai afirmar que antes de Abraão existir, ele já era. Só que a forma com que ele se expressou demonstrava a eternidade dele, porque ele não disse, antes de Abraão existir, eu fui. Se Jesus, na encarnação, tivesse perdido seus atributos, ele não era mais eterno. Então, ele teria perdido a eternidade. Logo, ele não iria falar, eu sou antes de Abraão. Ele iria dizer, eu fui antes de Abraão. Mas o fato dele dizer, eu sou, demonstra que ele continuava existindo eternamente quando ele falou aquela frase, não perdendo a eternidade. Segunda expressão das suas atribuições é que o Senhor Jesus usou do atributo da soberania. Como sabemos disso, Jesus perdoava pecados. O Senhor Jesus, em Marcos 2, vai dizer para aquele paralítico que é descido ali do telhado, os teus pecados estão perdoados. Se Jesus tivesse perdido a divindade, tivesse se esvaziado da divindade, como as pessoas afirmam, ele estaria pecando, porque ele seria só uma criatura e uma criatura não pode perdoar pecados. As pessoas que estavam ouvindo Jesus disseram isso. Como ele pode perdoar pecados se ele é um homem, tá bom? Então, ele perdoou pecados porque ele não deixou de ser Deus, tá? Nós também percebemos a soberania dele porque ele falava com autoridade divina. O Senhor Jesus, ele não fazia como os profetas do Antigo Testamento, que recorriam à autoridade do Pai, dizendo, assim diz o Senhor, recorrendo à autoridade do Pai. Só que Jesus não falava assim. Ele dizia, eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus usava a sua própria autoridade para falar, demonstrando que ele não perdeu o atributo da soberania. E o atributo da onisciência, nós percebemos ele sendo demonstrado em algumas ocasiões, como em João 6,54, que o texto diz que ele já sabia desde o princípio. Ou seja, ele sempre teve aquele conhecimento e ele não parou, ele não perdeu a onisciência, ele continuou sabendo. João 2,25 diz que ele conhece toda a natureza humana, tá bom? E João 16,30, os discípulos disseram que Jesus sabia de todas as coisas, tá? Talvez você pode estar se perguntando, tá bom? Se ele usou seus atributos, então a sua encarnação não foi verdadeira, ele usou seus atributos para facilitar alguma coisa, que geralmente é o que as pessoas acabam concluindo. Alguns irmãos dizem que Jesus não usou seus atributos justamente para resguardar a dificuldade da encarnação. Eles estão certos em dizer, Jesus não usou atributos para facilitar a encarnação. E eu digo isso, Jesus Cristo, ele usou seus atributos em situações que ele precisava agir como Deus, mas nas situações de dificuldade, de enfrentamento do diabo, de passar fome, de passar sede, de precisar orar, de jejuar, em todas essas ocasiões que ele estava agindo como um homem, ele não utilizou nenhum atributo divino para facilitar nada. A razão dele usar atributos divinos é que ele também estava como Deus nesta terra e ele estava agindo como Deus. Mas ele não usou seus atributos para facilitar ou diminuir a dificuldade da encarnação, tá bom? Nesse sentido, ele não usou. Uma questão é que, assim, tendo esse pensamento agora de que ele usou seus atributos algumas vezes, aí nós precisamos aí ponderar e ler os evangelhos com calma para verificar em quais situações ele estava fazendo milagres pela sua onipotência e quais situações ele estava fazendo milagres como um homem cheio do Espírito Santo, tá bom? Então, há essas duas possibilidades e ele realmente fez milagres
por essas duas vias, por sua divindade e também por ser um homem cheio do Espírito Santo. E para terminar o nosso estudo sobre a divindade do Senhor Jesus, eu quero aqui apresentar as razões porque Jesus obrigatoriamente não podia ser somente um homem, mas ele precisava ser Deus obrigatoriamente. A primeira razão é porque somente um Deus poderia suportar toda a ira do Pai que seria derramado sobre o nosso substituto, tá bom? A ira que estava reservada, a ira que seria derramada na cruz, seria a ira equivalente ao pecado de todo mundo. É uma ira assim imaginável, é uma ira eterna, é uma ira de um Deus onipotente. Se fosse simplesmente um homem na cruz, um ser humano seria ali dissipado, seria destruído pela ira do Senhor. Mas Jesus, por ser Deus, ele pôde suportar toda a ira do Pai e assim o preço foi pago, porque quem estava morrendo na cruz pôde suportar toda a ira. Mas por ele ser Deus não quer dizer que ele não sofreu. Ele sofreu tudo o que humanamente ele deveria sofrer, ele sofreu, tá bom? A divindade apenas garantiu que ele sofresse sem ser consumido pela ira ou destruído. A segunda razão porque ele obrigatoriamente precisava ser Deus é porque homens não salvam outros homens. O nosso Salvador tinha que ser divino, porque a salvação, conforme Jonas 2:9, somente vem do Senhor, tá bom? Eu irei ler, se o substituto não fosse divino, a salvação viria por uma criatura. Isso não existe, homens não salvam outros homens, tá bom? E para terminar, a terceira razão é porque o Salvador iria ser o mediador. O Salvador ele iria estar mediando entre Deus e os homens, tá? E isso somente seria possível se ele fosse homem, para entender os homens, mas também fosse Deus, para compreender Deus e revelar Deus para os homens. Da mesma forma que ele leva a causa dos homens até o Pai, ele também traz a revelação do Pai até os homens. E é por isso que é preciso ser Deus, para que ele revele Deus verdadeiramente para a humanidade. Tá? Então, esse foi o nosso estudo sobre a divindade do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tá bom? O estudo da divindade é essencial para o entendimento da fé cristã, tá bom? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.